Muito obrigada. E obrigada então aos representantes dos partidos nesta parte do debate. Já fazemos uma nova ronda, focando sobretudo aqueles que me parecem, porque de facto 1 hora e pouco não dá para debatermos a fundo todos os temas, mas dá para esclarecermos alguns tópicos, nomeadamente a questão do acesso ao direito e o regime das custas judiciais. Contudo, doutora Helena, depois de uma primeira volta... Eu gostaria, às vezes a celeridade tem destas coisas, e eu quis tanto passar a bola, utilizando a linguagem futebolística ali do Dr. Sá Fernandes, que nem expliquei. A necessidade de usar qualquer critério, e qualquer critério que fosse usado seria sempre criticável. Decorreu do facto de haver muitos partidos que aceitaram, e bem, e agradeço-lhes por isso, participar neste debate. E eu diria ao Dr. Sá Fernandes, o que interessa é ir a jogo, preferencialmente ganhar, e eu estou certa que será o seu caso, subir de divisão e depois, enfim, debater já noutro campeonato. Foi o critério que nós encontramos como o mais adequado, sob o ponto de vista quer dos advogados, quer dos cidadãos. Para nós é muito importante que este debate não se confunda com qualquer opção política, que este debate assuma aquilo que é o seu objetivo, esclarecer sobre as ideias e as políticas que pretendem sejam implementadas. E a propósito disto, há uma questão que foi aqui referenciada que me preocupou um pouco, que era, logo que haja indícios, o deputado deve ter o mandato suspenso. E eu gostaria que se falasse um pouco nisso, até porque nós sabemos em Portugal que se prende para investigar, que qualquer cidadão pode apresentar uma queixa, ainda que não existam indícios sérios, e, portanto, isso também pode determinar que fique de forma muito significativa em causa o princípio da presunção de inocência, que ainda está na Constituição, mas que anda pelas ruas da amargura, e basta ver o que é dito na comunicação social sobre este e aquele que são arguidos e que, para todos os efeitos, se presumem inocentes. Também uma questão muito interessante que foi lançada aqui pelo Dr. Sá Fernandes, e que eu não resisto: quem fiscaliza a constitucionalidade das decisões do próprio Tribunal Constitucional. Isso leva-nos à tal discussão das autonomias, se devem existir, dos conselhos superiores, que eu gostava aqui também de ver debatidas. Muito obrigada. Se calhar começava pelo Dr. Bruno Pereira, para, esclarecer, se calhar. Vou-lhe pedir só para ligar o seu microfone. Já está. Não é quando existem indícios, quando já existe uma acusação. Por exemplo, mas mesmo que existam indícios, sim, mas mesmo que existam indícios, neste momento os deputados, se não quiserem responder, não vão responder. Eu acho que aí devia-se levantar a imunidade e vão responder. Não podem ter a cobertura de serem deputados em representação do povo, que é isso que muitas vezes esquecem, e como tal não são ouvidos. Essa questão não é só porque saiu no Correio da Manhã, é dizer que existe alguma coisa. O mandato de deputado tem que ser suspenso, não era por aí. Não é essa a questão. E, entretanto, já que estamos em matéria de esclarecimento, Dr. Ricardo Sá Fernandes, se quiser, por favor. Não tenho uma opinião fechada sobre isso. Compreendo aqui o que o colega diz, mas também compreendo o que diz a Sra. Bastonária. Nós não nos podemos esquecer que esta questão das imunidades dos deputados, isto tem uma raiz histórica profunda, não é? E, portanto, nós temos que ter em conta que os deputados são os representantes do povo, os primeiros representantes do povo, e, portanto, algum regime de imunidades tem que existir. E eu compreendo as suas objeções, mas temos que ser muito cautelosos nessa matéria, porque as imunidades dos deputados têm uma origem histórica muito justificada e nós não o podemos deitar também fora. Mas eu reconheço que é um problema a ver. Agora, há um outro problema que daqui alguns dos meus colegas suscitaram. É um problema muito suscitado muitas vezes. Aliás, não sei se aqui a nossa bastonária já tomou posição sobre isso, mas o anterior bastonário estava sempre a tomar posição sobre isso, que era o problema dos advogados na Assembleia da República. E eu sobre isso tenho uma posição muito clara, e que é assim, já em vários congressos essa questão foi suscitada, umas vezes já foi votada, foi votada a favor, outras vezes foi votada contra, já não me recordo. Eu votei sempre contra. E votei sempre contra porquê? Porque eu compreendo o debate sobre a exclusividade do cargo de deputado. Acho que é uma coisa que vale a pena debater se os deputados devem estar em exclusividade ou não.
Agora, estabelecer uma incompatibilidade específica para os advogados, eu isso é que não aceito. Todas as profissões. Não é só para os advogados. Não, mas depois só se fala dos advogados. Hoje estamos aqui na ordem. Eu entendo que não há que haver nenhuma razão para que os advogados sejam discriminados dos outros. Agora, deve haver exclusividade ou não? Eu compreendo os argumentos a favor, mas há muitos argumentos contra. Eu acho que a Assembleia da República, os deputados, devem ser nele devem ter assento os melhores que os eleitores escolham de todas as profissões. E eu devo dizer uma coisa, se uma norma dessas existisse relativamente, por exemplo, a mim, eu nem me podia candidatar. Porque eu não posso prescindir de ser advogado. E, portanto, eu se for eleito, fica já aqui esclarecido que continuarei a ser advogado, com as limitações do facto de ter que exercer um mandato, claro. Mas eu não tenho uma sociedade de advogados, uma empresa, que fica a tomar conta das minhas coisas enquanto eu vou para ali para depois voltar. E, portanto, se uma coisa dessas fosse instituída, aquilo que passaríamos a ter era apenas, como advogados no Parlamento, aqueles que pertencem às grandes sociedades de advogados. Porque aqueles que quisessem a profissão liberal como eu, e se quiserem ser deputados, dificilmente se poderão dar ao luxo de fazer ali uma perninha de deputados para depois voltarem à profissão. Porque se eu fosse agora 4 anos para a Assembleia da República, eu quando voltasse, tenho 60 anos, o que é que eu tinha feito aos meus clientes? Não é possível. Portanto, eu acho que esta matéria, a afirmação de que os advogados não devem ser deputados é uma afirmação demagógica. Eu sou contra isso. Percebo o debate da exclusividade e respeito, mas sou contra, porque entendo que as vantagens são inferiores aos inconvenientes. A Assembleia da República deve ter advogados, médicos, professores, operários, carpinteiros, de toda a gente. E estar a impor uma situação de exclusividade pode implicar que vão para a Assembleia não os melhores de cada uma das profissões, mas aqueles que não o são. Mas é o que parece que já acontece. Agravávamos. Queria... sim. Bem, muito obrigado pelas palavras que me dirijo no caso de eu ser eleito. Exatamente. Então... Bom, o José Paz, o único que não sendo advogado, não sei se quer. Por acaso, portanto, o PURP defende o regime de exclusividade dos deputados. De todos os deputados. Vou só ter que lhe pedir para falar para o microfone, senão não podemos... eu gostava só, de, se me permite, de concluirmos esta parte do debate e vamos abrir o debate ao público. Pode ser? Muito obrigada. É um compromisso, e sabem que eu cumpro os meus compromissos, os últimos 20 minutos são todos para o público. Muito obrigada também pela sua compreensão. Dizia eu que a questão do acesso ao direito foi muito levantada no painel anterior, nomeadamente incluído, é impossível dissociar da questão do chamado novo mapa judiciário, que já não é assim tão novo, mas eu gostava muito que esclarecessem alguns tópicos que possam desde já esclarecer, chegando ao Governo, o que farão em relação a esta matéria tão importante. Houve inclusive uma advogada que falou da questão dos abusos de algumas pessoas quando solicitam, por exemplo, o famoso apoio judiciário. Portanto, se tiverem já algumas notas no vosso programa que possam esclarecer. Doutor? Eu, em primeiro lugar, queria dizer ao Dr. Ricardo Sá Fernandes que o PDR tem o seu programa no site. Está no site. Portanto, está lá o programa. Está. Portanto, se procurar bem, mas de qualquer maneira tenho todo o gosto em lhe oferecer... Não tinha encontrado. Talvez o site às vezes não está operacional, temos tido algumas dificuldades de organização, somos um partido novo. Não me diga que foram as pessoas dos sítios que fizeram o vosso site. Não digo isso. Bom, muito rapidamente, dizer que o Dr. Marinho Pinto não está presente, serão entregues os cumprimentos que lhe dirijo, mas o PDR não é um partido de um homem só, o PDR tem outras pessoas e, portanto, estamos aqui também para debater estes temas da justiça. Obviamente que, quanto à questão da incompatibilidade entre a advocacia e o exercício do mandato de deputado, a nossa posição é muito clara. Nós entendemos que essa incompatibilidade deve existir, porque no atual estatuto da Ordem dos Advogados
já está consagrado um regime de incompatibilidades para o exercício de qualquer cargo público, nomeadamente para titular de qualquer órgão de soberania. E o Dr. Ricardo Sá Fernandes, eu peço perdão de discordar da sua posição, mas de facto a advocacia não é uma profissão como outra qualquer, com todo o respeito por todas as outras profissões, e um advogado, a advocacia é uma profissão que tem consagração constitucional. O advogado colabora na administração da justiça. E, portanto, a nosso ver, não faz sentido que, se o advogado colabora na administração da justiça, se é uma profissão com consagração constitucional, está consagrado o direito, até um direito fundamental, aos cidadãos de poderem fazer-se acompanhar por advogado perante qualquer entidade pública ou privada, como é que se compreende que o advogado esteja simultaneamente no Poder Judicial e intervenha também no Poder Legislativo? Portanto, este princípio sagrado da separação de poderes, Poder Executivo, Legislativo e Judicial, a nosso ver, sofre aqui uma distorção terrível quando temos um cidadão que simultaneamente colabora na administração da Justiça, portanto, no Poder Judicial, e está também a colaborar no Poder Legislativo. Portanto, obviamente que isso tem como consequência que não haja advogados em exercício da profissão no Parlamento. Não significa que não haja advogados porque a política deve ser também uma atividade que se exerce voluntariamente durante um certo período de tempo. Nós não queremos políticos profissionais e, portanto, queremos pessoas que estão nas profissões e vão, num determinado momento da sua vida, dedicar alguma coisa à comunidade. É isso que deve ser a política na sua essência e ética. E, portanto, um advogado, se realmente se candidata a deputado, tem que dizer, olha, eu durante 4 anos vou suspender o exercício da minha profissão e, portanto, vou dedicar-me inteiramente a esta função que, evidentemente, se os eleitores em mim confiarem. E, portanto, a nossa posição é muito clara sobre isso. Entendemos que há até uma inconstitucionalidade aí, porque, de facto, há uma violação do princípio da separação dos poderes. Quanto à questão do acesso ao direito, o que é que realmente nós propomos? Nós, em primeiro lugar, nós entendemos que o acesso ao direito o Estado deve investir mais do que investe no acesso ao direito. De facto, eu já disse aqui que o orçamento da Justiça é um orçamento diminuto, 1.600 milhões de euros por ano, 2% do total do orçamento de Estado. Bastava, digamos, aumentar 1% esse orçamento portanto, que é um aumento relativamente modesto, seria de 800 milhões de euros por ano, e seria possível, por exemplo, reduzir, praticamente eliminar as custas judiciais. Portanto, isto são medidas concretas que nós propomos no nosso programa. Quanto ao acesso ao direito, de facto, o Estado português é dos que menos investe no contexto da União Europeia no acesso ao direito. E, portanto, é preciso garantir o sistema de acesso ao direito eficaz, remunerar os advogados atempadamente e justamente, os advogados que colaboram no serviço, na prestação do acesso ao direito. É preciso, obviamente, combater abusos. Para isso era necessário criar uma triagem, que hoje não está a funcionar bem no sistema de acesso ao direito, aperfeiçoá-lo nesse aspecto, uma triagem daquelas pretensões que são manifestamente infundadas ou que são abusos por parte dos cidadãos. Isso é relativamente fácil de fazer. Uma coisa é certa, nós recusamos de uma forma veemente o defensor público. Recusamos este modelo. Portanto, o modelo em que o Estado dá tudo. Dá o juiz que julga, dá o procurador que acusa e dá o defensor também que defende. Portanto, nós recusamos, de facto, um sistema que preveja o defensor público. Entendemos que têm que ser advogados que, efetivamente, que assegurem a defesa dos cidadãos. E nós dizemos também que qualquer reforma do sistema de justiça tem que se fundamentar nesta ideia muito simples: pôr a justiça ao serviço dos cidadãos, pôr o cidadão no centro da justiça. Ora, quem é que representa o cidadão? São os advogados. Aliás, os advogados são absolutamente essenciais no sistema de justiça, por um lado porque representam os cidadãos e, portanto, é neles que deve assentar qualquer reforma inclusivamente de simplificação, de agilização processual, deve assentar nos advogados, porque são eles que de facto representam e levam as pretensões dos cidadãos aos tribunais, e depois são eles que asseguram na prática uma coisa muito importante, que é um direito fundamental, que é o princípio da igualdade. É que se não forem os advogados a representarem e patrocinarem os seus clientes nos tribunais, não se verifica este princípio da igualdade. Não é? Imaginemos o que seria um cidadão milionário a defrontar-se no tribunal ou com mais cultura do que outro, analfabeto ou pobre.
se ambos estiverem representados por advogado, estão ambos em pé de igualdade e, portanto, isto é absolutamente essencial e, por isso, nós recusamos qualquer política de justiça que seja de desprestígio, de desvalorização do papel do advogado. José Paz, esta é também uma questão, no fundo, de solidariedade, não apenas de dignidade, de que cada cidadão tenha acesso à justiça de uma forma justa, sem ser uma redundância, mas é uma questão de solidariedade. Claro que sim. Nós propomos a simplificação do processo do acesso e do apoio judiciário, porque acho que ela é essencial. Hoje é fácil comprovar quando é que um cidadão tem acesso a esse apoio judiciário e em que condições o pode ter. Portanto, não faz muito sentido, às vezes, perder-se tanto tempo para se chegar a essa conclusão. Quanto à retribuição e no fundo, à dignidade do sistema judiciário, o PURP defende realmente a independência, quer seja pela adaptação, quer seja pela retribuição e até pela requalificação das carreiras judiciárias. Acho que ela é essencial. Uma justiça só pode ser boa quando os seus agentes são devidamente retribuídos por essa funcionalidade. Portanto, um juiz tem uma função própria, portanto, ele tem um regime de exclusividade. Um procurador estará nas mesmas condições, quer dizer, não se pode simplificar também a justiça ao ponto de retirar a dignidade a quem a exerce. Portanto, ela tem que ser independente. Se tem que ser independente, tem que se valorizar. E nisto também reflete os advogados. Um bom advogado tem que ser valorizado, portanto, tem que ter uma retribuição condicente com a sua função de defender o seu cliente, seja ele de apoio judiciário, não seja ele liberal. Dr. Ricardo Sá Fernandes, a questão da morosidade, portanto, no fundo vocês propõem, enquanto livre tempo de avançar, a questão da justiça ser cada vez mais célere, previsível, eficaz e o direito ser claro e acessível. Como? Ora bem, antes de ir a isso, tenho que responder aqui a este colega sobre esta questão lá da incompatibilidade e também sobre o programa. Eu tive aqui a oportunidade de ver se havia cá o programa no site, continua a não estar. Há um programa das eleições europeias. Seria para esclarecer, mas desculpe, somos candidatos a deputados. Não troca de galhardetes, mas esclarecedor, doutor, que é isso que é importante. Não, doutor, desculpe, tenham lá paciência, mas se o PDR tem um programa que está no site, eu não o encontro, é só isso. Acho que é o mínimo, não é? Quer dizer, isto não é... É um programa. O programa se diz que está, não está... Acho isso estranho. Bem, sobre a questão da incompatibilidade, eu tenho aqui que tornar a referir-me sobre esta matéria porque eu entendo que a pretensão de excluir os advogados do Parlamento porque eles fazem parte, por causa do princípio da separação de poderes, bem, eu essa de facto acho absolutamente extraordinária, porque os advogados, como as pessoas em geral, como as testemunhas, como os peritos, colaboram na ação da justiça, claro que colaboram, mas não são os titulares do órgão da soberania que é o Tribunal. E, portanto, pretender invocar o argumento da separação de poderes para excluir os advogados da possibilidade de serem deputados, eu sinceramente acho que é um argumento que eu não aceito. E depois torno a dizer que, se esse argumento vingasse, aquilo que isso gerava era uma dificuldade acrescida para os advogados liberais e, em geral, se isso fosse alargado a todas as profissões, para as pessoas que exercem a profissão em regime liberal, porque aqueles que trabalham em grandes empresas, aqueles que exercem a sua atividade profissional inserida em estruturas empresariais, esses não têm problema de entrar e sair. Agora, as pessoas advogados e outros profissionais que exercem as profissões de uma forma liberal, ficariam impedidos ou gravemente afetados na sua possibilidade de ascender a deputados e, portanto, de concorrerem a umas eleições para a Assembleia da República. Portanto, eu acho que os inconvenientes são claramente superiores às vantagens e a implicação que isso teria era a funcionalização dos deputados ainda mais do que aquela que neste momento existe. Indo à questão do acesso à justiça e da situação dos advogados no acesso à justiça. Eu acho que, e nisso devo dizer que a Ordem tem feito um bom papel no que diz respeito
Por exemplo, também o Dr. Marinho Pinto, a obrigação do patrocínio ser exercido por advogados e não por advogados estagiários desacompanhados dos advogados. Acho que isso foi um avanço muito importante que se obteve na Ordem e que se deve, nessa matéria, ao mandato do Dr. Marinho Pinto, mas por aquilo que eu vejo na vida dos tribunais não é ainda suficiente. Eu, no geral, não fico satisfeito quando vejo o patrocínio oficioso que é desempenhado por colegas nossos nos tribunais. Muito sistemático, muito frequentemente, ele é um exercício puramente formal. E eu entendo que, sobre essa matéria, nós temos que dar um passo. Nós temos que ser mais exigentes no apoio judiciário que os advogados prestam. As coisas não estão hoje como foram noutros tempos, mas, para mim, ainda são insuficientes. Acho que nós temos que repensar a qualidade da advocacia que é praticada no apoio judiciário, com um escrutínio mais exigente, porque eu, infelizmente, deparo muitas vezes com situações do exercício do mandato do advogado de uma forma puramente formal. E isso, para mim, é insuficiente, e é por isso que nós, no nosso programa, dizemos que essa prestação, os termos em que essa prestação que é feita, deve ser reavaliada e melhor enquadrada. Muito bem, muito obrigada. E, Dr. Bruno, sim, Dr. Bruno, se não se importa. As incompatibilidades, as exclusividades são... Isto não é nada contra o Dr. Sá Fernandes, como é óbvio, mas é do conhecimento público que o Dr. Sá Fernandes já teve casos bem extensos e demorosos que devem tirar horas e horas de trabalho para se preparar para esses processos. Como é que era possível, sendo deputado, conseguir também estar a preparar um processo desses e de ser deputado, estar numa comissão permanente, estar nas comissões? Como é que isso era possível? Eu só pergunto. Colega, a gestão da minha vida sou eu que a faço, mas fico muito, enfim, registro que o meu amigo não quer que eu seja deputado, pronto. Não, antes pelo contrário, eu gostava muito. Agora, a gestão da minha vida sou eu que agir, quer dizer, não vai ver. Se eu for deputado, naturalmente que a minha vida de advogado sofrerá as limitações próprias do facto de eu ter que honrar e cumprir o meu mandato de deputado. E tenho que fazer adaptações, como qualquer um de nós terá que os fazer. Agora, se me impuserem a exclusividade, se amanhã, se chegássemos a dezembro e dissermos, há uma avaliação, é exclusiva, eu sempre ia-me embora. Com todo o respeito por uma decisão dessas, eu compreendo os argumentos, respeitos, têm com certeza a sua lógica. A meu ver, transportam é mais inconveniente. Portanto, se isso for aprovado, eu vou-me embora. É que eu não percebo como é que um professor não pode ser deputado e tem que suspender a profissão, por exemplo. Mas não é verdade. Não. Doutora Helena Fraga, só porque não quero tem passar nada que suspender. Tem incompatível. Nesta iniciativa, naturalmente, não poderei tomar partido e também gostava de explicar isto à Assembleia. O meu papel aqui não é de concordar nem discordar com nenhuma das propostas legislativas, mas na medida do possível, enquanto bastonária, também poder esclarecer pelo menos aquilo que é aquilo que resulta de uma atribuição da própria Ordem dos Advogados. E vem isto a propósito do facto de o Dr. Sá Fernandes ter afirmado que não fica satisfeito com o desempenho dos advogados oficiosos. Eu gostava de esclarecer aqui, sobretudo os cidadãos que estão presentes, porque estamos a falar de uma atribuição da Ordem dos Advogados, que é o acesso ao direito, que não há advogados oficiosos e advogados. Isso não existe. Somos todos advogados. Todos nós somos advogados, tiramos os cursos nas mesmas faculdades, estudamos pelos mesmos códigos, temos as mesmas competências e aqui ou ali as mesmas insuficiências. É bom que se perceba que hoje já não é, e isso como referiu e bem o Dr. Sá Fernandes, desde 2008 que o acesso ao direito é garantido por advogados que têm uma cédula profissional e que foram acreditados não só por tirar uma licenciatura, mas também porque foram acreditados pela própria Ordem dos Advogados. Gostaria ainda de sublinhar que hoje há 12 mil advogados inscritos no sistema de acesso ao direito. E isso também é significativo em relação à ação desses advogados.
temos advogados de todas as faixas etárias a participar no sistema de acesso ao direito. E, portanto, temos nós próprios, nós advogados, digamos assim, e nós, advogados políticos, que dar também um contributo para que se eleve e se dignifique o patrocínio oficioso, reconhecendo aquilo que na auditoria feita pela Ordem dos Advogados ressaltou à evidência, é que a esmagadora maioria dos colegas que estão no sistema de acesso ao direito praticam todos os atos necessários na defesa dos seus clientes, tantas e tantas vezes até atos que não são remunerados. Refiro-me, por exemplo, às instruções, acompanhei de perto, como vogal do Conselho Geral, não ainda como bastonária, essa auditoria e vi centenas e milhares de atos praticados, vi recursos com centenas de páginas, vi instruções abertas que não prevêem qualquer remuneração, que foram feitas por advogados oficiosos, nomeados no âmbito do sistema de acesso ao direito, que sem prejuízo de estarem conscientes da falta de remuneração daquele ato em concreto, não se privaram de o fazer. E, portanto, eu gostava, até porque isto está a ser filmado também e transmitido, que se pusesse cobro a isto aos advogados oficiosos e os outros. Não há. Somos todos advogados e é preciso escrutinar toda a atividade da advocacia, escrutinar a atividade dos advogados oficiosos, mas escrutinar também a atividade dos advogados dos negócios, escrutinar também os advogados que fazem leis, se aqui ou ali são pagos com valores muito significativos, sem que o resultado obedeça à boa técnica legislativa, e isso sim também é razão para o atraso na justiça, porque quanto mais esquizofrénicas são as leis, como todos nós sabemos, naturalmente mais tempo se perde a discuti-las. Portanto, é bom que se escrutine toda a advocacia, não só a advocacia considerada mais frágil. Não, comecemos por aquela que é a denominada advocacia mais forte. Muito obrigado. Na área, vez que dirigiu um pouco a mim, como é evidente, somos todos advogados. Vou-lhe dar um minutinho porque como somos todos advogados, eu não fiz nenhum ataque aos advogados que fizessem o patrocínio oficioso. O que eu disse é que, em muitas situações, eu não fico satisfeito com aquilo que vejo no patrocínio oficioso. E o patrocínio oficioso tem o apoio judiciário com fundos públicos e, portanto, o tipo de escrutínio tem a ver também com a utilização desses meios, desses fundos públicos. Eu tenho visto muita coisa de muita qualidade feita por quem exerce o apoio judiciário, de muita qualidade. E tive a oportunidade de dizer isso há pouco. Mas também vejo pessoas que exercem o patrocínio judiciário de uma forma praticamente formal. E é contra essas e em favor das outras que eu faço esta referência. Porque se aquilo que podemos dizer que se criticamos uma atuação no patrocínio oficioso é porque somos contra os defensores oficiosos ou contra os advogados em geral, eu não aceito isso, Sra. Bastonária. Eu respeito muito quem exerce o apoio judiciário, entendo que ele muitas vezes é feito com muita qualidade, tive a oportunidade de dizer que demos um salto enorme, mas eu ainda estou insatisfeito nisso e é por isso que o nosso programa... Doutor, eu nem esperava de si outra coisa, eu apenas quis esclarecer para quem eventualmente não tivesse entendido o que o doutor tinha dito. E, portanto, como é um debate para esclarecer, quis aqui, até pela circunstância de estarem presentes aqui cidadãos, prestar este esclarecimento, não fosse alguém ser induzido no erro de que uns são advogados e outros nem por isso. Sr. António Aires. O que me parece a mim é que o doutor, coloca mal o problema. Isto é, o problema atualmente não é o problema dos advogados que colaboram no apoio judiciário. O problema não é esse. Isso melhorou muito. Melhorou muito. O problema é o pouco investimento que o Estado faz no sistema de acesso ao direito. Esse é que é o grande problema e que eu já demonstrei aqui com números. Portanto, o Estado gasta muito pouco no acesso ao direito quando são os cidadãos carenciados, portanto, é-lhes negado este direito, que é um direito constitucional de tutela jurisdicional efetiva. E repara, o problema é tão grande que o Estado, por um lado, aos cidadãos carenciados, de facto, porque investe pouco no sistema de acesso ao direito, não lhes permite o acesso aos tribunais. Por outro lado,
à classe média, aplica custas judiciais perfeitamente proibitivas, como o senhor sabe muito bem, proibitivas para se aceder aos tribunais. E, portanto, nós hoje temos uma justiça que só realmente está bem para os ricos. Portanto, temos uma justiça que só aqueles que são ricos e que, portanto, podem pagar as custas judiciais à vontade é que podem aceder aos tribunais. A classe média está hoje, e isto é um problema gravíssimo, a classe média está arredada da defesa, da tutela dos seus interesses, dos seus direitos legítimos. E não é só classe média, estamos a falar em empresas, pequenas empresas, microempresas, que constituem a maior parte do nosso tecido empresarial, que têm dificuldades em pagar as custas judiciais. E, portanto, isto é algo isto é que sim deve ser a prioridade. Devemos concentrar-nos naquilo que é essencial. E o que é essencial é que o Estado invista mais na justiça. Mas E eu inteiramente aproveitava, acordo. só se me permite, que o doutor já falou muito, aproveitava aproveitava para lhe dizer o seguinte: uma das coisas que nós propomos é, e lá está, em termos de investimento do Estado na justiça, é uma formação conjunta de advogados, procuradores e juízes. Nós entendemos que, para que os advogados estejam efetivamente bem preparados quando chegam aos tribunais, para que os juízes tenham uma cultura de respeito pela cidadania, de respeito pelos direitos, não, temos que ter uma formação conjunta entre advogados, juízes e procuradores. Aliás, Dr. Archer, está no vosso ponto tronco comum na formação de magistrados e advogados. Uma boa administração de justiça exige bons magistrados e bons advogados, e está no vosso programa, que está disponível online e que já foi enviado por mail para o Sr. Doutor.